Caros companheiros, as nossas saudações a todos os nossos companheiros, sede bem-vindo à nossa reunião. Então vamos nos preparar para que possamos desenvolver uma reunião bastante proveitosa para todos nós aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados. Vamos vibrar e meditar na prece, cada um fazendo a sua prece, para que possamos receber, para que possamos reequilibrar os nossos pensamentos e as nossas energias. Aproveitando a música para que possamos condicionar os nossos pensamentos. No esforço do trabalhador nasce uma fé cristalina, convertendo o trabalho numa esperança divina. Trabalhando se constrói um porvir cheio de luz, prateando a imensidão na estrada de Jesus. O trabalho em breve se formará na terra um novo mundo, e repartindo com todos o sentimento profundo. Não faças do trabalho palavra linda mas vã, cultiva esta semente para os frutos do amanhã. O trabalho acende a luz onde não existe a claridade, é o canal cósmico do Cristo, trazendo em nós força e bondade. Trabalhar constantemente, servir sem desanimar, pela vitória do bem, a coragem de lutar. Vem descendo lá do alto uma chuva de amor. Trabalho, trabalho, trabalho é vida em esplendor. E assim, meus irmãos, com essa preparação, que nós agora possamos estar bem atentos, para que possamos alcançar os ensinamentos do Evangelho que o nosso irmão vai nos trazer. É com muito prazer que nós estamos recebendo a presença aqui de um visitante, de um companheiro pela primeira vez, aqui em Franca. Aqui em Franca, né? Você nunca esteve, né? Pela primeira vez em Franca, companheiro de Barra Bonita, o nosso companheiro Roosevelt Andolfato. E que nós possamos agradecer por essa oportunidade de ouvi-lo, e também queremos desejar a ele muita paz. Que o nosso abraço fraterno possa permanecer contigo. Fique à vontade, Rosa. Obrigado. Boa noite, companheiros espíritas. Irmãos de ideal espírita, que Jesus nos permita experimentar de sua paz. Antes das nossas reflexões, entretanto, alguns agradecimentos aos companheiros que administram a condução desta casa e desta formação, responsáveis por estarmos aqui. Todas as vezes que observamos no nosso dia a dia, na vida prática, uma necessidade de transformação moral sob todos os aspectos, e vemos as pessoas se reunindo para falar de Jesus ou das coisas atinentes à vida maior, é sempre uma oportunidade singular, e fazer parte dela eu agradeço. Aos companheiros que me receberam de maneira absolutamente gentil,
Muito obrigado. Uma atenção especial à quantidade de crianças que militam nesta casa, vendo a ser, sobre a minha ótica, a dedicação à infância ao trabalho mais importante de uma casa espírita. A vocês que priorizaram estar aqui antes outros compromissos. E todas as vezes que abrimos mão de outras atividades para nos dedicarmos a refletir sobre Jesus, isto aponta um sinal de amadurecimento moral. E a minha companheira, pela cumplicidade constante de todas as vezes, favorecendo a qualidade das minhas viagens. Trabalhamos. Nós temos uma editora na minha cidade, Barra Bonita, que edita as nossas obras, algumas presentes aí, e que mantém a Associação Cultural Espírita Allan Kardec, com 57 crianças também na minha cidade. Nós temos uma editora e depois de termos trabalhado com as nossas obras aonde nos era possível, nós vimos a necessidade então de alcançar por meios de outras distribuidoras outras regiões do país. Porque eu entendo que a doutrina espírita não pertence aos espíritas, é patrimônio da humanidade. E desta forma não deve ficar cerceada aos limites da casa espírita. Eu gostaria então de buscar outras distribuidoras, até mesmo as que não fossem espíritas, para levar as nossas obras para outras regiões. Fizemos uma pesquisa e concluímos que de todas as formas, as grandes distribuidoras de livro do país, todas elas convergem para São Paulo, capital, não tem como fugir disso. Eu comecei então a fazer contato com São Paulo, capital, com as distribuidoras, oferecendo as nossas obras para que, conhecendo-as, pudesse distribuir. Mas há uma situação muito estranha. Nós que estamos acostumados a viver em cidade pequena, da onde eu venho tem 40 mil habitantes. Então você chegou na cidade, você já sabe quem é amigo de quem é parente de quem está devendo dinheiro para quem. Rapidinho, todo mundo já sabe de todo mundo. Mas nas cidades grandes nem sempre é assim. E a impressão que temos é que quanto maior ficam as cidades, maior também é a distância entre as pessoas. Então eu liguei para o dono de uma grande distribuidora, mas digamos que ele foi pouco gentil comigo. Ele disse assim: você quer vir, vem, mas se for para estar aqui às 8, porque se você não chegar às 8, você acaba com o meu dia, vira o inferno, estraga tudo. Se for atrasar, nem vem. Eu, como sou espírita, e espírita não liga para essas coisas, eu fui. Eu saí de casa de madrugada para não perder o horário. Cheguei lá, deixei o carro, peguei o metrô para cumprir o prometido. Saí do metrô, peguei um táxi e 5 para as 8 eu estava na porta do escritório do homem. Eu já me senti um vencedor. 8 horas, estava dentro dele. 8:02, a secretária dele chegou e disse assim: o doutor mandou dizer que não pode te atender hoje. Você não pode voltar amanhã? Eu disse: minha senhora, eu viajei 400 quilômetros para falar com ele, mas volta amanhã, amanhã é certeza, pode vir. 8:05 eu estava na rua, completamente perdido, sem ter nada para fazer o dia inteiro, porque estava marcado para voltar às 6 da tarde com outros companheiros. Era o dia inteiro para não fazer nada, não sei aonde. Eu comecei a olhar em volta. Pensei, o que eu faço? Eu não estou acostumado a não ter nada para fazer. Olhei para um lado, olhei para o outro. E quando você não tem um lugar para ir, qualquer lugar serve. Aí eu comecei a andar. Eu andei pouco, e por pouco que eu andei, eu vi ali jogado no chão, no asfalto, um papel amassado. E acreditem, papel amassado numa situação natural não me atrairia. Mas naquele dia, não tinha nada para fazer. Eu vi o papel amassado e cheguei perto dele. Olhei em volta se não tinha ninguém vendo, senão iam saber que eu era do interior. Abaixei, peguei o papel, desembrulhei e estava escrito assim: se não houver vento, reme. Eu achei a expressão fantástica. Não tinha autor, eu dobrei, coloquei no bolso, agora é meu. E pensei, um dia eu escrevo acerca disso. Os anos se passaram e a obra está concluída. Mais diferente das outras obras que eu já houvera escrito, é daquelas muitas que permeiam o mercado editorial espírita. Eu não gostaria de escrever acerca daquilo que os espíritos podem fazer por nós, pela quantidade de obras que falam disso. Eu gostaria
gostaria de escrever sobre a nossa participação, a parte que nos cabe dentro daquilo que pedimos aos espíritos, porque eu percebo que muitas vezes nós chegamos à casa espírita, pedimos aos espíritos algumas coisas e nos comportamos como quem quer outras. Vocês já viram? A gente chega no centro espírita e diz assim a Deus: dai-me saúde. E no dia seguinte a gente come e bebe sem regra nenhuma. No outro dia falamos: dai-me paz. E na sequência falamos mal de todo mundo. E os espíritos ficam pensando o que verdadeiramente eles querem. Então pedimos algumas coisas e nos comportamos como quem quer outras. E eu queria escrever acerca disso. Porque tudo aquilo que pedimos aos espíritos, eles nunca nos dão pronto. Eles sempre estabelecem mecanismos, veículo, ele estabelece um caminho para que venhamos a conseguir aquilo que pedimos. Nunca nos dá nada pronto. E a literatura espírita é vasta no que tange a isso. Por várias obras podemos encontrar situações onde nós pedimos força e eles colocaram obstáculos. Porque vencendo os obstáculos adquirimos força. Outras vezes pedimos inteligência e eles nos deram problemas. Porque resolvendo os problemas adquirimos inteligência. Outras vezes pedimos paciência e ele mandou tua sogra. Porque é assim que nós vamos desenvolvendo as coisas à nossa volta. Deus não dá nada pronto para ninguém, porque não podemos esperar que o mestre venha equacionar o que compete ao discípulo realizar. E eu queria escrever acerca disso, porque eu percebo que nós temos algumas coisas estranhas no nosso comportamento. Temos os nossos problemas. Chegamos na casa espírita, nos submetemos aos tratamentos que ela oferece, ao passe, à palestra, ao estudo, e agora achamos que o problema é dos espíritos. Ficamos esperando o resultado, e quando ele não vem, a gente diz: preciso trocar de centro, achar um centro mais forte, esse centro aqui tem um passe muito fraco, meu problema é grande. Nós trocamos de centro, de religião, comportamento jamais. E eu queria escrever acerca disso. Eu tenho, inclusive, na minha cidade, lá na Associação Cultural Espírita, um exemplo dessa situação, de que nós temos os nossos problemas e ao nos submetermos aos imperativos da casa espírita, achamos que o problema é deles. Estava lá e chegou uma senhora, no vigor dos seus 60 anos de idade, pela primeira vez na casa espírita. Ela chegou ali, trazendo uma peça de roupa nas mãos que carregava como se fosse um troféu. Ela achou e disse: Roosevelt, é você? Eu disse: pois não, sou eu. É o seguinte, eu vim aqui, ela foi dizendo, porque me disseram que o centro espírita resolve o problema das pessoas. Eu já perguntei: quem falou? Ela falou: por que não resolve? Eu falei: claro que não. Mas então vocês fazem o que aqui? E eu tentei explicar de que a finalidade da doutrina espírita não é a de resolver o problema da criatura humana, mas a de capacitar o homem para que ele resolva os seus próprios problemas. A finalidade da doutrina espírita é nos mostrar a vida de tão alto, mas de tão alto, que o sentimento de personalidade se perde e nos sentimos constrangidos de reclamar das situações menores da vida. Eu expliquei, mas percebi que ela não entendia. Mas também a primeira vez na casa espírita era normal. E ela prosseguiu dizendo: sabe o que é, Roosevelt? É que meu marido bebe. Então me disseram que se vocês benzer a camisa dele, ajude ele a parar de beber. Eu fiquei olhando para a mulher e não sabia o que dizer. Não sabia o que dizer porque não podia dizer que ia funcionar, porque estaria mentindo e ela não era espírita, não tinha obrigação de saber. Por outro lado, eu também não queria dizer que não ia dar certo, porque talvez fosse a sua única esperança. Eu pensei rapidamente no que fazer, tive uma ideia, foi o máximo que eu pude dizer. Eu disse: senhora, façamos o seguinte, a senhora vai, senta-se na cadeira,
ouça a palestra. Ao término da palestra, a senhora vai ser conduzida à Câmara de Passes, vai receber o passe, põe a camisa do seu marido no colo, a gente faz um pacote. O passe é para ela. Se a camisa está no colo, não tem nada a ver com isso. Assim ela ficou contente, eu também. Eu não engano ela e ela sai satisfeita. Até porque nós espíritas temos um outro problema. A gente não gosta de perder cliente. Vocês já perceberam isso ou não? A gente anda pela rua e todo mundo que a gente encontra com a vida arrebentada, a gente fala, vai pro centro. Vai pro centro, que lá esse caso é fácil. A dona de casa lava o roupa o dia inteiro, tá com os braços doendo, a gente fala, é psicografia, vai pro centro. O carteiro andou a pé o dia inteiro, tá com as pernas doendo, a gente diz, é obsessão, vai pro centro. O negócio é mandar pro centro. Chegou aqui, estuda, aprende, fica tudo certo. E eu não queria perder a minha cliente. Então ela foi, sentou, ouviu a palestra, depois desta, foi conduzida à Câmara de Passes, e eu fiquei esperando se a minha técnica ia dar certo. A minha consciência estava tranquila, eu sabia que eu fiz o máximo que era possível fazer, porque eu podia até pedir para que uns trabalhadores aplicassem um passe na camisa do marido dela, mas a camisa ia ficar boa, o marido bêbado não ia dar certo, então eu fiz o que pude. A mulher saiu da Câmara de Passes, estava indo embora e eu fui ter com ela. Disse, aí senhora, gostou? Ela disse, adorei. Fui à palestra, entendeu? Ah, entendi, maravilhoso. Acho que foi feito para mim. Eu disse, pois é, foi mesmo. E o passe, gostou do passe? Ela disse, maravilhoso. Era um calor que vinha de cima, calor que vinha de baixo, calor que vinha do lado, adorei. Eu falei, então vá em paz que Jesus sabe o que faz. A mulher deu 2 passos e parou. Voltou na minha direção, segurando a camisa do marido nas mãos, ela chacoalhava e dizia, Roosevelt, se aquele desgraçado não vestir, eu mato ele agora. Eu falei, pronto. Eu falei, tá, vai no tão bem. Eu até ia dizer, quer tomar outro passe, porque esse já foi. Mas um me deu tanto trabalho. Eu falei, vai em paz. Então nós fazemos assim. Temos os nossos problemas, chegamos na casa espírita e achamos que agora o problema é dos espíritos. Mas se observarmos a figura de Jesus, no que tange ao auxílio espiritual, ele é sine qua non. Ele se expressou dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como a nos dizer, quem quer chegar onde eu cheguei, olha e faz igual. Jesus é apenas uma diretriz, uma norma de conduta. Ele não veio para resolver os nossos problemas, mas para nos ensinar a resolvê-los. Recorrendo ao Evangelho, novamente encontramos uma contribuição que está escrito assim, vinde a mim. Vinde a mim, vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aliviar foi o máximo que Jesus se comprometeu. Não de resolver o problema de ninguém, nem de curar ninguém em absoluto. Porque ele sabe que tudo que ocorre conosco assenta-se numa causa nobre e nos impulsiona para um fim justo. Tudo está certo como está. Jesus não pode vir tirar de nós uma doença, um problema, uma situação que está conosco, obedecendo uma situação justa. Porque a finalidade da vida é desafiar o homem. Porque desafiados, desenvolvemos aquilo que carregamos na alma. Então, aliviar foi o máximo que Jesus se propôs. Mas temos no próprio Evangelho uma outra expressão que esclarece de maneira notável esta situação. Conta-se que Jesus descia de um monte e ao pé dele encontrava-se um grupo resumido de pessoas que foi lhe dizendo, mestre, mestre, Lázaro está morto. Jesus reflete com a sua condição dilatada de entendimento e percebeu que Lázaro não houvera sido entregue à morte biológica, cujo retorno seria impossível, mas que estava entregue a um processo de letargia. E olhando aos transeuntes, dissem, levem-me até ele. E ali conduziram Jesus. Mas diferente dos dias atuais, naquela época, as pessoas eram sepultadas em grutas.
em cavernas. Depositava-se ali o corpo morto, rolava-se uma grande pedra que lhe serviria de porta e estava feito. E agora ali estava Jesus também. Algumas outras pessoas que aguardavam e choravam até tentar o redarguir, dizendo: mestre, mestre, chegastes tarde, já fazem quase 3 dias. Mas sem perder o entusiasmo, o estoicismo que lhe era natural, Jesus viu um grupo de homens que estavam ali próximo, uns 10 homens, e pediu que eles movessem a pedra a fim de que se abrisse uma fenda. Com uma força descomunal, os homens se juntaram e moveram a pedra. E dita o evangelho que Jesus disse: Lázaro, sai! E Lázaro saiu, envolto em panos, porque assim mandava a lei, mas estava vivo. As pessoas ficaram felizes, se abraçavam, choravam, uma sinfonia inaudível tocava no coração dos presentes. Lázaro estava vivo novamente. Entretanto, os companheiros mais próximos de Jesus e seus discípulos ficaram com uma estranha dúvida, mas resolveram não dizer nada na frente das outras pessoas. Naquele mesmo dia, quando a noite desabou e o céu coroou-se de estrelas, foi ter com seu Senhor. E disseram: Mestre, temos uma dúvida. Pois não, que dúvida? É o seguinte: se o Senhor pode falar para um homem morto, vive, e ele obedece, ele vive, o Senhor não podia falar para a pedra sai, e a pedra saía. Ponderado e altivo, Jesus entende a necessidade dos discípulos e responde num doce aramaico, dizendo: ressuscitar Lázaro vocês ainda não podiam, então eu faço. Carregar pedra vocês já podiam, então é com vocês. A mesma coisa se opera até os dias atuais. Tudo aquilo que você puder fazer por você, Jesus não fará. Porque não é justo ele vir aqui realizar o que compete a cada um de nós fazer. A divindade só atua onde o humano encontra-se impossibilitado de atuar. Tudo aquilo que você puder fazer para melhorar a própria vida, nem Jesus, nem os espíritos, os mártires, os líderes, eles não farão, porque compete a cada um de nós construir a nossa própria vida, a vida que desejamos. Novamente o Evangelho nos apresenta uma nova situação notável quando diz: ajuda-te. Que depois disso, depois desta situação concluída, depois desta situação finalizada, o céu te ajudará. Só depois. Tudo aquilo que estiver a nosso alcance em melhorar a nossa vida, compete a cada um de nós. Se não dedicarmos esforços para mudar a nossa vida, nem Ele. Ficam aguardando que cansemos da situação em que nos encontramos. Então temos que entender e tentar saber o que na verdade é nosso, o que nos pertence, para desenvolvermos o que é nosso. E certa vez eu fiz uma pergunta para uma plateia semelhante a essa. Se eles dizem que temos que nos desenvolver, a pergunta é: desenvolver o quê? O que é seu? O que te pertence? O que verdadeiramente é seu? E eu perguntando isso, um rapaz levantou a mão e deu uma resposta interessante, a mais inusitada que alguém já me houvera dado. Eu disse: o que é seu? Ele levantou a mão e disse: o que é meu mesmo é o meu carro. Eu falei: seu carro? O meu carro é meu. E fui explicando. Sabe o que é, Roosevelt? Eu financiei em 60 parcelas, paguei a última semana passada, o meu carro é meu. Quase que eu dei razão para ele. Porque 60 parcelas é parcelas. Vocês não têm cara de quem precisa, mas financia só para ver. Não acaba nunca, é impressionante. Você paga uma, no dia seguinte está vencendo a outra, já ele pagou tudo. Sem contar que o próprio carnê de financiamento é prova que a reencarnação existe. Você já viu isso ou não?
Você financia, eles te entregam um carnê fininho. Conforme você vai pagando, ele engrossa. Na metade você fala, uma vida vai ser pouco. E ele pagou tudo. Meu carro é meu. Eu disse, o seu carro é seu. O seu carro é seu. Mesmo assim, se eu demorar na palestra e o ladrão chegar antes, é dele. Então não vale. O que é seu, que te pertence, que verdadeiramente é seu? Uma mulher levantou a mão. E as mulheres falam de quê? De filhos, claro. Eu disse, o que é teu? Uma mulher levantou a mão e disse, o que é meu? Meu é o meu filho. O meu filho é meu. Eu não ia discutir com mãe, em público ainda. Eu ia perder. Eu disse, o seu filho é seu. O seu filho é seu. Mas um dia ele vai encontrar um rostinho mais bonito que o da senhora. E vai vir lhe visitar de domingo se a comida for boa, então não vale. O que é teu, que te pertence, que ninguém tira, se morrer se leva, se nascer se traz. E Allan Kardec, nas obras básicas que compõem a codificação, definiu como as propriedades naturais do espírito, inteligência, vontade e pensamento. Só isso é teu, só isso nos pertence. Isso é verdadeiramente, naturalmente nosso. Todo o resto é ilusão. E eu estava escrevendo, se não houver vento, reme. E deveria naturalmente destacar quais seriam os remos para remarmos na ausência dos ventos favoráveis em nossa vida. Eu emprestei de Allan Kardec. E os remos são inteligência, vontade e pensamento. O primeiro remo, ou atributo de que o espírito dispõe para conduzir a própria vida, é o atributo da inteligência. E a inteligência, sendo um atributo natural, existe em todos nós. Não obstante a isso, se eu perguntar aos amigos presentes quem é inteligente, levanta a mão. Dificilmente alguém levantará, porque ficamos com receio que alguém faça uma pergunta difícil para a qual não saibamos a resposta. Mas a propriedade de armazenar dados ou de responder perguntas não é suficiente para medir a inteligência da criatura humana. Porque conhecemos algumas pessoas que são grandes estudiosas, estudam muito, sabem muito, armazenam muito conteúdo, mesmo assim permanecem nas mesmas viciações, a vida sempre na mesma situação. Então o único barômetro, a única fita métrica capaz de medir a inteligência da criatura humana é uma vida produtiva. Quando ele tem a capacidade de adquirir vícios, eliminar vícios, de adquirir virtudes, isso é um sinal de inteligência. Quando olha para ele mesmo e vê que ele tinha em janeiro algumas viciações que hoje não as tem mais, e tem um planejamento para até dezembro eliminar outras, isto é um sinal de inteligência. Quando caminhamos pela vida, tendo um plano de crescimento moral, eliminando as nossas viciações, adquirindo virtudes. A boa notícia é que a nossa inteligência, a inteligência de todos nós, existe sempre igualdade. Tanto é que ao término desta reunião, quando a palestra acabar e os amigos forem embora, se porventura encontrassem jogado ali na sarjeta, embriagado, sujo, barbudo, envolto em trapos, um homem ali jogado, olhem para este homem e lembrem das grandes mentes que conhecemos. Einstein, Freud, Allan Kardec, Jung, e saibam que a mesma inteligência que está naquele homem está nas grandes mentes, porque Deus não dá presentes nem faz favores para ninguém. Em graus variados de desenvolvimento, é verdade, mas desenvolver a sua inteligência é problema seu, desenvolver a minha é problema meu. E nós teríamos uma lista notável de situações que favorecem o desenvolvimento da nossa inteligência, mas que pela escassez de tempo não seria hoje possível enumerar. Vou citar apenas uma, a leitura.
A leitura é uma ferramenta de desenvolvimento da inteligência, principalmente para nós espíritas, porque a doutrina espírita é portadora da literatura mais bela do planeta. E mesmo assim ainda lemos pouco, lemos menos que os europeus e perdemos até para nossos irmãos argentinos que leem mais do que nós. Ela é uma ferramenta de desenvolvimento. Mas alguém poderia contestar dizendo, mas Roosevelt, e se eu não quiser desenvolver a minha própria inteligência, vou ficar assim para sempre? Claro que não, claro que não. Quando resolvemos não desenvolver a nossa própria inteligência pelos nossos recursos naturais, a vida dá um jeito. Sabe o que ela faz? Ela coloca um problema atrás do outro na sua vida. Você resolve um, ela coloca outro. Você resolve o outro, ela coloca um. Você resolve dois, ela coloca quatro. E chega uma hora que você fala assim, não vai acabar nunca. Não. Porque a finalidade da vida é desafiar o homem, porque ela sabe que nos desafiando, desenvolvemos as potencialidades que trazemos na alma. Ela sempre operará dessa forma. Quando observamos em O Livro dos Espíritos, esta obra notável, tão pouco conhecida pelos espíritas pela sua natural grandeza, na questão de número 920, Allan Kardec interroga os imortais da seguinte forma: o homem pode, na terra, ser totalmente feliz? E eles redarguem ao codificador dizendo, não, não. Porém, compete a cada um ser o mais feliz que possa. É problema seu a sua felicidade. É problema meu ser feliz, porque é subproduto das nossas escolhas. E através das nossas escolhas é que desenvolvemos a nossa inteligência. Temos que perceber é que os espíritas têm algumas muletas psicológicas. Falamos das outras religiões, mas nós também a temos. Quer ver uma interessante? Estamos acostumados a dizer de que sempre que sofremos, estamos pagando alguma coisa do passado. Percebeu já isso ou não? A gente sofre e diz, estou pagando alguma coisa que eu fiz no passado. Mas os espíritos nos dizem que 2/3, vejam bem, 2/3 de todo o nosso sofrimento na Terra não guardam relação nenhuma com o passado delituoso. Tem uma ligação direta com as nossas escolhas hoje, aqui, agora. Somente 1/3 de tudo que sofremos tem as suas raízes nos delitos do passado. A inteligência é, por assim dizer, nosso primeiro remo. Inteligência, vontade e pensamento. A vontade desta forma é o nosso segundo remo, ou segunda ferramenta de que dispomos para interagir com a vida à nossa volta. E a vontade é o elemento gerenciador do espírito. É ela que dita até onde você vai chegar, até onde vai conseguir ir. Os espíritos dizem que a tua vida não muda de onde está, porque no fundo você não tem vontade de mudar. Os espíritos dizem que a minha vida está onde está, porque foi onde a minha vontade conseguiu levar-me. Quando eu vi isso, eu não concordei muito. Porque eu pensei que eu tenho vontade de ser tanta coisa que eu não sou, de ter tanta coisa que eu não tenho, mas os espíritos dizem que o que nos falta é vontade. A questão 909 da mesma obra já citada. Novamente Allan Kardec questiona aos espíritos dizendo, o homem poderia vencer todas as suas más tendências somente pelos seus esforços? E eles responderam ao codificador dizendo sim. E muitas vezes com fracos esforços. É a vontade que lhes falta. Ah, quão poucos entre vós fazem esforços. Segundo os espíritos, a nossa vida não muda porque no fundo a gente não quer. Não temos vontade. Mas o tempo passou.
Até que um dia eu vi um programa na televisão, na Rede Globo, acho que os amigos também viram. Numa data pouco recuada, passou um programa chamado Hipertensão. Vocês chegaram a ver, sim ou não? Viram? Tem gente que fala que não viu porque espírita insiste em dizer que só assiste coisa nobre. Mas eu sou médio e sei que vocês assistiram. Teve um outro programa também na Rede Globo, chamado No Limite. Vocês viram ou não? Estão ficando mais honestos. É isso aí. No primeiro era o seguinte, para ganhar 500 mil reais eles comeram barata, minhoca. No segundo, para ganhar 1 milhão de reais, eles comeram olho de cabra, tripa de bode e assim por diante. Aí eu me lembrei de Allan Kardec. Eu me lembrei de Allan Kardec porque hoje eu até quis fazer um teste para vocês. Eu trouxe um pouquinho de barata, não é muito porque em casa não tinha muito, lá é tudo limpinho. Mas eu trouxe um pouco de barata sem tumulto. Quem não fica com a barata, fica com a tripa de bode ou com o olho de cabra. Pode pegar para mim lá, por favor. Eu peguei para distribuir para vocês, porque espíritos especiais estão aqui hoje. E mandaram dizer para vocês, pensa bem que só vale para hoje. Quem quiser comer barata hoje vai se tornar uma pessoa melhor. Quem quer? Mas se fosse para 500 mil reais, ia faltar barata. Presta atenção, espírito. Os espíritos mandaram dizer, pensa que só vale para hoje. Quem comer olho de cabra ou tripa de bode vai se tornar uma pessoa mais fraterna. Quem quer? E a gente morre ruim. Mas se fosse para 1 milhão de reais, a cabra que não corra. Que a gente comia ela inteira se precisasse. Então Allan Kardec tem razão. O que nos falta é vontade. Porque quando é para conseguir dinheiro, alguma coisa material, nós passamos dos nossos limites. Ficamos sem comer, sem trabalhar, sem dormir. Passamos horas a fio, fazemos o que é preciso. Mas para mudar um comportamento moral, queremos tentar uma vez só. Já viu isso ou não? Vocês não conhecem ninguém que começou o regime segunda, parou na terça? Vocês não conhecem ninguém que falou que ia parar de beber e de fumar, e passou um dia ele estava bebendo e fumando, aí você fala, você não ia parar de beber e de fumar? Eu ia, mas me deu um negócio, viu? A gente nunca sabe o que dá, mas alguma coisa deve dar. Allan Kardec tem razão. O que nos falta é vontade. É vontade de olhar para nós próprios e dizer, agora chega. Cansei de vir no centro espírita o ano inteiro e lá fora me comportar igual aos que não vêm. Agora chega. Eu sei que Jesus faz a parte dele e os espíritos também. Agora eu vou fazer a minha. O que nos falta é vontade. A partir de agora eu vou ser o melhor pai que eu puder, o melhor amigo, o melhor irmão, o melhor trabalhador espírita. Agora chega. O que nos falta é vontade. Aí encontramos Leon Denis, que com sua propriedade de mestre, na obra intitulada Aos Problemas do Ser, do Destino e da Dor, no especial capítulo identificado por potencialidades da alma, cunhou uma contribuição notável acerca da vontade. Ele diz, a vontade, o uso persistente desta faculdade, permitir-nos-á modificar toda a nossa natureza, vencer a matéria, a doença e a morte. O uso persistente da vontade é quando nós olhamos para nós próprios e falamos, agora chega, cansei de ser esse pequeno vazio substantivo, agora eu vou ficar com a responsabilidade de transformar a minha vida. A vontade é, por assim dizer, nosso segundo remo. Inteligência, vontade, pensamento. O pensamento, da mesma forma, é o terceiro atributo do espírito, o remo de que dispomos para remarmos na ausência dos ventos favoráveis. E o pensamento é a antena do espírito, é através dele, do pensamento, que nos ligamos ao bem
ou ao mal, as ondas de equilíbrio ou de desequilíbrio. É através do pensamento que nos ligamos ao que desejamos. É desta forma, quando acordamos de manhã e falamos assim, hoje acordei com o diabo no corpo. Aí você tem que saber que o capeta é você. Você tem que deixar de ser quando quiser. Outras vezes falamos assim, hoje acordei com o pé esquerdo. Nem vê que está com os dois. É que quando o pensamento está no mal, tudo fica mal à nossa volta. Então pensar no bem é se ligar ao bem. Pensar no mal é ligar-se ao mal. É igual um rádio de pilha. Vocês têm rádio de pilha em casa, sim ou não? Alguém tem, por favor, para mim, só para mim não perder o exemplo. Obrigado, querida, obrigado. Pega o seu rádio de pilha, você vira as costas dele e tem um botão escrito assim, AM para um lado, FM para o outro. Tem ou não tem? Vocês ainda duvidam que eu sou médium? Se você pegar o seu rádio e mover o botão para o lado FM, o que você ouve? Pessoal, desculpa, a culpa não é de vocês. É que eu estou com um pouco de pressa para aproveitar o horário e responder uma pergunta dessa na primeira não é fácil. Geralmente a gente tem que preparar as pessoas, uma pergunta que não é fácil. Como que eu faço normalmente? Eu chego antes, me reúno com umas pessoas, a gente ensaia a resposta, aí eu distribuo ela na plateia, mas de uma vez vocês não têm culpa, eu vou ajudar então. O negócio é o seguinte, quando eu perguntar, quando o seu rádio está em FM, o que você ouve? Você responde, ouve FM. Entendeu? Vamos lá. Meus irmãos, quando nós colocamos o nosso rádio em FM, o que a gente ouve? Começaram a desenvolver inteligência. Aí não tem reclamação. Se tiver chiando fora do ar é FM. Se trocar de faixa é outra FM. Se levar o rádio para o quarto é FM. Agora, se pegar o seu rádio e passar para AM, o que você ouve? O pessoal aprende rápido aqui, né? Não é fraco não. É AM. Pode trocar de faixa, é outra AM, se tiver chiando é AM, se trocar pilha é AM. A mente humana é a mesma coisa. Sintonizou-se com o bem, é alimentado pelo bem. Sintonizou-se com o mal, é alimentado pelo mal. E quando o pensamento está bem, nós passamos pelas situações tristes e difíceis da vida com dignidade. E quando o pensamento está no mal, sem problema nenhum a gente sofre. Já viu isso ou não? Você está andando pela rua e encontra alguém com aquela cara amarrada e triste. Você fala, você tem? Está com problema? Ah, hoje eu não estou bem. Mas o que você tem? Nem sei, viu? A gente sofre sem problema. É o pensamento no mal. Agora, quando o pensamento está no bem, tudo fica bem. É a mesma coisa que pegar um papel, escreve assim num papel, Francisco Cândido Xavier. Escreve o nome de Chico Xavier num papel e costura na boca do sapo. Faz bem até pro sapo, porque ele está numa grandeza de pensamento, nada perturba aquele homem, é o pensamento do bem. Agora a gente não, qualquer coisa pega na gente, percebeu ou não? Alguém espirra, todo mundo pega virose, né? Alguém diz, não, é que tá pegando nada. A biografia de Francisco de Assis diz que ele beijou as chagas pestilenciais do leproso e não contraiu lepra. Irmã Dulce e Madre Teresa, uma vida inteira no meio dos doentes e desencarnam de velhice serena. É o pensamento no bem. Agora nós não, qualquer coisa nos pega, qualquer coisa nos faz mal. Pensamento no bem, alimentados pelo bem. Pensamento no mal, alimentados pelo mal. É igual família Addams. Vocês já assistiram Família Addams, sim ou não? Já? Vocês viram aquele personagem que onde ele vai ter uma nuvem preta que acompanha ele? Já, sim ou não? Viu? Pois é, daqui eu já vi 5. Então não adianta a pessoa lá fora ter um comportamento irregular, depois ela vem no centro com uma nuvem preta, não tem passe que passe aquilo. A mudança é de dentro para fora, começa em nós. Emmanuel nos dá uma contribuição especial para esse momento. Ele diz, ninguém vai
elevar-se a pleno céu enquanto tiver alojado o inferno no coração. É de dentro para fora. O pensamento é, desta forma, nosso terceiro remo. Inteligência, vontade e pensamento. Se os utilizarmos na execução da nossa vida, arregaçando as mangas, na intenção de construir uma vida, um futuro melhor, nós teremos da vida uma visão totalmente diferente. Porque, meus amigos, a vida está cada vez melhor. E nunca foi tão fácil viver como nos dias de hoje. Alguém poderia contestar dizendo: não, Roosevelt, você está enganado, porque eu sofro tanto, eu tenho tanto problema, eu sofro tanto, mas tanto, é um problema atrás do outro. Eu sei. Mesmo assim, nunca foi tão fácil viver como nos dias de hoje. Aqueles que nos precederam para servir a Jesus tinham que enfrentar os leões na arena de Roma. Agora nós não. Para servir a Jesus, temos que enfrentar os parentes difíceis, o gerente do banco, o trabalho que nos desagrada e assim por diante. Então é muito mais fácil. Alguém diria: Roosevelt, mas não está melhor não, está cada vez pior. Porque lá em São Paulo, um pai e uma mãe jogou o próprio filho pela janela. Eu sei. Mesmo assim, tem vocês procurando Jesus, não conta? Vamos computar somente os maus? Vamos contar somente os equivocados? E os bons, que somos cada vez mais? Alguém diria: mas lá no Rio de Janeiro, eles tacam fogo em ônibus com gente dentro. Eu sei. Mas nunca tivemos tanta igreja católica, tanta igreja evangélica, tanto centro espírita, tantas ONGs, tanta gente trabalhando em obras assistenciais e sociais para resolver problemas que diretamente nem são deles. Isso não conta. Caminhamos tanto e o mundo está cada vez melhor. Eu estava vendo a programação de vocês de estudar a transição planetária, e ela é clara e evidente, mas vamos enxergá-la como espíritas que somos, com os olhos dilatados de quem confia em Jesus e sabe que tudo está certo como está. Olhe para trás. Não é muito tempo não. Para ontem, 150 anos mais ou menos, nós vencemos tanto. Vencemos as guerras mundiais, o nazismo, a Santa Inquisição, a escravidão no Brasil. Caminhamos tanto, isso não conta. Espírita desanimado e abatido é espírita que estudou pouco. Quando o espírita tem uma visão desanimada da vida, só lhe falta estudar mais, porque caminhamos muito e Deus não é tolo. Então, se fizermos a nossa parte, usarmos de inteligência, vontade e pensamento para transformar a nossa vida, a parte dos espíritos eles sempre fazem. Aí sim poderemos orar de maneira especial, olhar a eles e dizer: Senhor, imundas-me no esplendor da tua luz, e contudo cego não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência do seu amor, e no entanto insensível não te sinto. Ó estranha contradição, tu tão perto de mim e eu tão distante de vós. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos do orgulho, abre-me os ouvidos surdos da vaidade, sensibiliza meu coração duro de maldade, para que eu possa encontrar a tua divina grandeza na intimidade do meu ser. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, senhores. Nós agradecemos muito ao Roosevelt e vamos contar com ele mais vezes, que ele leve o nosso fraternal abraço aos companheiros de sua cidade e na saída os companheiros que quiserem adquirir os livros dele, e ele está autografado. A gente vai guardar a sua presença no íntimo dos nossos corações.
Então nós vamos passar as nossas vibrações e o João vai colocar a música para nós fazermos o encerramento da nossa reunião. Vamos nesse instante nos colocarmos em posição correta para que possamos alcançar as nossas vibrações, os companheiros da espiritualidade. A paz e a tranquilidade se veste sempre de luz, prateando a imensidão na estrada de Jesus. A fé remove montanha, a caridade dá o esplendor, a paz e a tranquilidade é fruto do nosso amor. O amor completa a vida, dá mais brilho ao nosso viver, a paz e a tranquilidade é força do bem-querer. A prova é o dom da graça, está ordenada para a vida, com paz e tranquilidade que se vence esta subida. Com Deus tudo é possível, dia a dia vai melhorando, na paz e na tranquilidade, aos poucos irei chegando. Quem é mau e violento não conhece essa verdade. Se não semeias paz e tranquilidade, colhe sempre tempestade. Que nós possamos, com essa mensagem, ir para casa com os nossos pensamentos bastante elevados, observando sempre as posições que devemos tomar nesse instante para sermos melhores do que ontem. E assim que nós possamos sairmos daqui fortalecidos sempre na prática do bem e do amor ao próximo. Que nós possamos sempre alegres, agradecidos que somos pelo nosso companheiro que nos trouxe essa mensagem bastante proveitosa a todos nós aqui. Que nós possamos agradecer, que ele possa levar as nossas vibrações carinhosas até seus lares. E assim, nós encerramos a nossa reunião, pedindo permissão aos companheiros da espiritualidade que sempre nos auxiliam, para que nós possamos fechar a nossa reunião desta noite. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Que assim seja. Retiremos em paz. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Que assim seja.